Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. É um texto bastante conhecido. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Hoje eu gostaria de tratar de um tema com os irmãos, um tema que tem permeado o meu coração já há alguns dias. É o tema que se chama Harmonia da Igreja. Como é importante haver harmonia dentro da igreja, entre os membros da igreja, todos unidos em um só propósito, numa só direção, entendendo que isso agrada a Deus. Então eu gostaria de, através desse texto, falar um pouco a respeito desse tema com os irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, no versículo 1, e nós leremos do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até aqui, amados. Vamos meditar um pouco nesse texto e eu quero falar um pouco, então, sobre esse tema, harmonia da igreja. Vemos aqui, amados, que Jesus ele vai para Cafarnaum, e Cafarnaum não era a residência de Jesus, possivelmente está se falando da casa de Pedro. Jesus ele estabeleceu a casa de Pedro como uma residência temporária para ele, mas ele estava lá descansando. Na verdade, ele foi para lá para descansar, mas a multidão, tendo conhecimento de que Jesus estava ali naquela casa, elas se acumularam ao redor da casa, na entrada da casa, na porta da casa, e Jesus, no seu momento de descanso, ele pregava e anunciava o Evangelho. Ou seja, Jesus entendia e nos faz entender a urgência que tem pregar o Evangelho. Porque quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais nós anunciamos o Evangelho, mais pessoas ouvem e mais pessoas têm a possibilidade de crer que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus, o próprio Deus que desceu do céu, que deu a sua vida por nós, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou, e que subiu ao céu, e que está à destra de Deus Pai, que Ele é sim o nosso Salvador, o único Salvador, e que através dele nós encontramos vida eterna. Então, no seu momento de descanso, Jesus ele não deixava de pregar o Evangelho, tamanha a necessidade, a urgência. Hoje não é diferente. As pessoas precisam muito ouvir a palavra de Deus, precisam muito compreender quem é Jesus, precisam muito entender do que Jesus fez por nós, quando se esvaziou da sua glória e desceu do céu para andar entre homens, ser rejeitado, zombado, mas tudo isso com um propósito.
o propósito de fazer com que nós pudéssemos, através dele, ter a vida eterna. Jesus, então, ele ensinava essas pessoas e pregava o evangelho. E muitas pessoas se reuniram ali, naquele lugar. Mas é engraçado porque o texto ele deixa claro que não havia lugar nenhum na porta, ou seja, não havia espaço nenhum na porta. E alguns homens viram um paralítico e, sabendo que Jesus estava ali, eles pegaram esse homem e, crendo que Jesus podia curá-lo, eles tentam levar esse homem até Jesus. Amados, é muito interessante a gente pensar que muitas vezes ao longo da nossa caminhada nós ouvimos no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso meio de convivência, a respeito das dificuldades que as pessoas têm passado, das lutas. E através de nós, elas podem encontrar Jesus, através da palavra que o Senhor colocou em nosso coração, dos nossos estudos, através da leitura bíblica. Jesus ele continua usando pessoas para que outras pessoas que não o conhecem possam conhecê-lo. E esse texto fala de alguns homens que nós podemos dizer que representam a igreja. A igreja viu a necessidade desse homem de ter um encontro com Jesus. E harmonicamente eles decidiram levar este homem até Jesus. Veja, eu fico pensando se algum desses homens dissesse, olha, o caminho mais curto é este, o outro dissesse, não, não é este, é o outro. Não vamos pela direita, vamos pela esquerda, não vamos em frente, vamos dar a volta. Ou se algum deles dissesse, olha, tem muita gente, não vai dar para fazer, vamos deixar isso para um outro dia. Enquanto os outros diziam, não, eu quero fazer hoje, vamos fazer hoje. Amados, a importância da igreja agir em harmonia, em concordância, promove esse encontro dos doentes, seja a doença física ou a doença espiritual, a doença da alma, dessas pessoas que estão doentes com Jesus. Mas a igreja, quando ela não age em concordância, quando ela não age em harmonia, em união, possivelmente se eles não tivessem agido em harmonia, esse paralítico não ia conseguir encontrar com Jesus. Ele não ia conseguir encontrar com o mestre, e o mestre não ia promover aquilo que ele queria promover na vida desse homem. E eu não estou dizendo aqui que Deus depende do homem. Deus não depende do homem para nada. Mas a igreja deixa de participar da obra de Deus muitas vezes, porque ela age em desarmonia, em desacordo, dentro do seu próprio arraial ali, com seus próprios irmãos. Enquanto uns entendem que a igreja deve ir numa direção, outros entendem que a igreja deve ir na outra direção. Mas precisamos entender que Deus ele chamou homens como pastores para conduzir a sua igreja. E uma vez que nós entendemos que sabemos mais do que esses homens, na verdade não estamos afrontando esses homens, estamos afrontando ao próprio Deus que os chamou. Porque, na verdade, nenhum homem é capaz de cuidar do rebanho do Senhor se o Senhor não o tiver chamado, porque o Senhor chama e capacita, porque o Senhor conduz o seu próprio rebanho através dos seus pastores. Amados, precisa haver concordância dentro do povo de Deus, de uma forma geral, dentro da igreja, de uma forma geral. Esses homens, em nenhum momento você vê nesse texto, nenhum desses homens dizendo, olha, eu não concordo, eu discordo. Muito pelo contrário, veja o que diz o versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Eram 4 pessoas, cabeças diferentes, possivelmente formação diferente, de famílias diferentes. O texto não diz, mas a gente pode inferir isso. Mas havia um propósito comum. Não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Ou seja, promover o encontro de alguém que estava enfermo com aquele que podia curar o enfermo. A gente precisa meditar um pouco nesse sentido. Que ganho tem a igreja quando alguém age em discordância com a liderança ou com a própria igreja?
A divisão, ela não promove cura. A divisão, ela promove problemas dentro da igreja, mas não solução para a vida daqueles que precisam. Veja, capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Amados, nós vemos aqui uma igreja que quer promover cura, ou seja, que quer ser um instrumento de cura na vida de uma pessoa, agindo em concordância, mas que enfrenta dificuldades. Por quê? Porque havia uma multidão em volta da casa onde estava Jesus. E eu volto a dizer, será que se um desses homens dissesse, olha, tem muita gente, não vai dar não, vamos desistir, não vamos prosseguir, porque não vai dar certo. Será que esse paralítico teria o seu encontro com Jesus? Será que a harmonia da igreja, ou a concordância desses membros ou dessas pessoas em levar esse paralítico, e ainda que encontre dificuldades, a harmonia de enfrentar as dificuldades, de perseverar nas dificuldades, não foi fator importante e decisivo também na vida deste homem? Eles podiam ter desistido, mas o texto diz que eles viram a multidão e resolveram subir no telhado de uma casa. Removeram parte da cobertura do lugar, e aí a gente precisa entender como é que eram as casas nessa época. A cobertura, a gente não está falando aqui de casas com telha, a gente está falando de placas de barro sobrepostas, uma sobre a outra. Esse era o telhado, até porque naquela época não existia ar-condicionado. Em dias muito quentes, as pessoas subiam para o terraço de suas casas para sentir um pouco do frescor da noite. Então eles precisaram cavar o barro já endurecido, remover placas, para que eles pudessem ter acesso, para poder descer a maca com este homem. Tamanha era a fé e a harmonia entre essas pessoas. Eles não desistiram diante da dificuldade, diante da multidão. Muito pelo contrário, eles não discutiram. Eles não criaram problemas ali entre eles, porque havia um propósito comum. E o propósito não era um propósito individual de que fosse feita a vontade deste ou daquele, mas fosse feito o bem para aquele homem. Todos criam que se promovesse esse encontro, o encontro desse paralítico com Jesus, algo na vida desse paralítico iria mudar. Ou seja, eles estavam agindo pela fé. A igreja precisa agir pela fé, ter esperança de que se nós levarmos os enfermos, os doentes, os cativos até o Senhor, então esse encontro pode promover cura na vida dessas pessoas. Precisamos nos despir da nossa vaidade, nos despir da nossa vontade, porque não tem como eu fazer a vontade do meu Senhor se eu decidir que a minha vontade é a que deve ser feita. Amados, Jesus ele não nos chamou para que nós fizéssemos a nossa vontade. E é por isso que a Bíblia ela é bem enfática, que a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. Jesus ele quer curar, ele quer sarar, ele quer libertar os cativos. Mas a igreja precisa agir em concordância com a vontade do seu Senhor. A igreja ela não foi chamada para que um fique degladiando com o outro, querendo que a sua vontade seja feita. Quando alguém age assim, não está agindo para chamar a atenção para Cristo, mas para si mesmo. Age em discordância com o propósito do ser igreja. Somos igreja para que o mundo conheça o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Somos igreja não para a glória de homens, mas para a glória de Deus. Não somos igreja para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do nosso Senhor, que nos resgatou, que nos salvou, que nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino da luz do seu Filho amado. Somos igreja para que através de nós brilhe a luz de Cristo. Não somos igreja para ficarmos nos degladiando, entendendo que a minha vontade é melhor do que a do meu irmão. Eu gostaria de
citar um texto, amados, e não há necessidade de você abrir, que está lá em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Muitas Bíblias trazem como reis magos, mas na verdade esses homens eram astrólogos. E eles resolveram seguir a estrela de Jesus porque eles queriam adorar o Rei dos Reis. E eu fico pensando, eram 3 homens, 3 cabeças diferentes, 3 formações diferentes, possivelmente 3 famílias diferentes. Ou seja, esses homens cresceram em lares diferentes. Se cada um deles dissesse, não, vamos pelo caminho que eu entendo que é o melhor, será que eles tinham conseguido chegar e se prostrar diante do Rei dos Reis? Se eles agissem em discordância, se eles não agissem em harmonia, será que é possível que esses homens, em conjunto, pudessem adorar o Senhor algum dia, chegar diante do Senhor e se prostrar diante dele? Amados, se você quer servir a Jesus, saiba que você precisa renunciar à sua vontade. A igreja não foi chamada para fazer a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor. E é por isso que somos servos. Você precisa se despir da sua vontade para seguir a Cristo. Esses homens, eles sobem no telhado de uma casa, crendo que Jesus podia operar na vida deste homem, crendo que Jesus podia transformar a realidade desse homem. Agiram em concordância, em harmonia. Ninguém disse, olha, vai ser muito difícil, vamos desistir. Ninguém disse, olha, para que tanto empenho hoje? Quem sabe amanhã Jesus ele está aqui, então ele faz amanhã, talvez tenha menos gente na frente da casa. Não, eles agiram de forma que concordavam com o propósito. E eles sobem no telhado e cavam o telhado, porque o telhado, eu já falei, ele era feito de placas de barro, prensadas, uma sobreposta à outra, para dar firmeza no telhado. Então eles precisam cavar o telhado, abrir um buraco de tamanho suficiente para poder descer a maca, para que Jesus tivesse, ou melhor, para que este homem tivesse acesso ao Mestre. Tudo isso feito pela fé, na esperança e na expectativa daquilo que o Senhor podia realizar na vida desse homem. A igreja, quando age em harmonia, ela presencia um milagre, ela presencia cura, libertação, porque Jesus, ele está pronto para libertar, para curar, para salvar. Mas a igreja, ela foi chamada para viver em comunhão, para viver em harmonia, para respeitar a liderança estabelecida por Deus, para crer que Deus é quem lidera a sua própria igreja, ainda que lá tenha um homem que foi chamado para ser pastor, esse homem também está debaixo da liderança do Senhor. E devemos orar todo o tempo para que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, para que Deus continue dirigindo a vida do nosso pastor e falando com a igreja através desse homem. Não somos chamados para rebeldia. E eu falo rebeldia de forma bem simples, não uma rebeldia tão forte, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitos nos dias de hoje se rebelam acreditando que podem fazer melhor do que o pastor da igreja, acham que sabem mais do que o pastor da igreja. Amados, há aí um discurso de que todos nós somos iguais, e é verdade, todos nós somos iguais e pecadores. Mas Jesus não chamou a todos para serem pastores, para liderar o seu povo, para conduzir a sua igreja. E uma vez que a gente se coloca em oposição a esses homens, estamos nos colocando em oposição a Deus, e essa é uma verdade. Muitos não gostam que a gente fale isso, mas se foi Deus que escolheu, que capacitou, então não estamos nos colocando em oposição ao homem. Precisamos lembrar lá em Samuel, quando Samuel liderava o povo de Deus e o povo resolveu que queria um rei para si. Não entendia que era o próprio Deus que conduzia o seu povo através da vida de Samuel. Samuel ficou triste e foi falar com o Senhor, e a resposta de Deus para Samuel foi: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. É a mim que eles estão rejeitando, mas dê o que eles estão pedindo e os alerte quanto ao que eles estão pedindo. Precisamos, amados, nos despir da nossa vaidade e saber que o Senhor tem o melhor para nós. Precisamos, amados, agir em concordância, em harmonia, porque isso promove
cura, libertação na vida daqueles que ainda não conhecem o nosso Salvador, o nosso Senhor. Precisamos, amados, agir como igreja, um corpo unido, por um único propósito. Não é a minha vontade nem a tua, mas a glória de Deus. Esse é o propósito, ele ser glorificado, ele ser exaltado. É todas as pessoas o conhecê-lo. É para isso que existe a igreja. A igreja não existe para chamar a atenção para si, mas para o Mestre. Veja o que diz, então, o versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Porque esses homens agiram em harmonia, em concordância, porque eles não se deixaram parar pelas dificuldades, mas porque eles subiram num telhado, todos eles, e querendo que aquele homem fosse alcançado por Jesus, eles cavaram ali um buraco e desceram a maca. Eles venceram o obstáculo da multidão, desceram a maca diante do mestre, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Amados, é engraçado a gente ver Jesus dizendo: os seus pecados estão perdoados, porque ali estava um paralítico, alguém que tinha uma doença física. E nós precisamos entender que há uma prioridade na vida das pessoas. É mais importante as pessoas entrarem no reino dos céus do que serem curadas das suas doenças físicas. Porque o que adianta você deixar de ser paralítico, mas ir para o inferno? É mais fácil permanecer paralítico, mas ir para o céu. Então, Jesus ele nos mostra uma prioridade. A prioridade é salvar vidas. Mas o Senhor não faz obra pela metade. Ele sempre faz obra completa. Mas também o Senhor conhece o coração de alguns homens que estavam ali. Veja, versículo 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Eles não expressavam, não saía som de suas bocas, mas Jesus é aquele que sonda corações e mentes. E sabia o que passava no íntimo desses homens, mestres da lei, legalistas, homens que conheciam a letra da lei, mas não conheciam o Deus da graça. Amados, como é importante que os homens hoje conheçam esse Deus de graça, um Deus que nos salvou pela graça. Não foi pelo cumprimento da lei. Esses homens pensavam no seu íntimo: porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Amados, a lei ela nos cega. Ela faz com que a gente não consiga enxergar que diante de nós está o próprio Deus. Esses homens estavam ali diante do próprio Deus. Já haviam visto muitos milagres e acabaram de presenciar mais um. Ou seja, Deus estava ali presente dizendo: olha, os seus pecados estão perdoados. Mas, em vez de tentar compreender, eles estavam mais preocupados em apontar o dedo, em questionar. Eles estavam mais preocupados em encontrar falhas e erros em Jesus. Coisa que não era possível, porque Jesus, ele é o próprio Deus e ele estava ali, perdoando pecados como Deus. Mas esses homens estavam tão voltados para a letra da lei, que eles não conseguiam enxergar que esse Jesus que já havia curado um leproso, que já havia expulsado demônios, agora estava curando um paralítico. Todos os sinais da divindade de Jesus estavam ali diante dos olhos desses homens. Mas por causa da letra da lei, porque eles eram legalistas, eles eram cegos. Por mais que eles ouvissem, eles não ouviam. Por mais que eles vissem, eles não viam. Eles não enxergavam. É isso que a lei faz com os homens, cega os homens. E eles não entendem que quando eles se voltam para a lei, eles impõem fardos pesados, não só sobre os ombros do outro, mas sobre os seus próprios ombros. Porque não é o outro quem tem que cumprir a lei, mas eles mesmos precisam cumprir a lei. Dizem o que é para fazer, mas não fazem. Dizem que o outro precisa agir deste ou daquele jeito, mas ele mesmo não age. As suas atitudes, a sua conduta são completamente discernentes daquilo que pregam, aquilo que anunciam, aquilo que criticam. Meus amados, glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de graça, porque se não fosse pela graça nós não seríamos salvos. Porque é incapaz o homem de cumprir a lei na sua integralidade. A salvação nunca foi pela lei. Nós precisamos entender isso.
A lei foi introduzida para que Deus mostrasse o quanto Ele é santo. Eu só conheço um Deus quando eu entendo quem é esse Deus, e esse Deus, Ele se apresenta através das leis, mostrando que aquilo que lhe agrada é aquilo que não lhe agrada. A lei era apenas para que nós entendêssemos o que é transgressão aos olhos de Deus, assim como as leis nos dias de hoje, na sociedade em que vivemos. Se transgredirmos, somos punidos. Por quê? Porque precisamos viver dentro da lei. Muitos hoje querem ter sido salvos pela graça e se tornarem legalistas. Vemos o apóstolo Paulo, um homem mestre da lei, um homem conhecedor da lei, conhecedor profundo da lei, mas que ele migra da lei para a graça, porque ele é salvo pela graça. Mas hoje as pessoas querem migrar da graça para a lei, foram salvos pela graça, porque se dependessem da lei estavam perdidos, não tinham salvação. Meus amados, eu quero falar ao coração dos irmãos sobre a harmonia da igreja, porque a harmonia vai promover cura nesse homem. A harmonia da igreja vai promover no coração desses mestres da lei uma reflexão. Ainda que eles não aceitem, o próprio Deus está levando eles a refletirem. Veja, versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Porque muitas vezes as pessoas olhavam para os paralíticos e entendiam que eles estavam assim porque eles eram pecadores. Mas Jesus está dizendo: olha, eu estou não só perdoando o pecado, mas eu vou curá-lo, para que vocês saibam que eu sou Deus, que eu tenho autoridade para curar pecados, para perdoar pecados e para curar enfermos. E agora esse homem, tendo sido perdoado dos seus pecados, ou seja, agora ele faz parte do reino, ele também é curado da sua enfermidade física. Os mestres da lei vão ficar atônitos. Todas as pessoas vão ficar atônitas. Mas tudo isso não foi feito para que aqueles homens que carregaram o paralítico até Jesus, para que eles recebessem os louros, a glória. Vamos ler o versículo 12, que diz assim: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Tudo isso foi feito para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos compreender nos dias de hoje. Tudo que a igreja faz deve fazer para a glória de Deus, inclusive a harmonia dentro da igreja. Há uma prioridade para Cristo: perdoar pecados, porque não tem como você entrar no reino de Deus sem perdão de pecados. Mas o próprio Senhor faz obra completa. Veja, abra sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu quero terminar essa mensagem com esse versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, a boa obra que o Senhor começou na minha vida, na sua vida, na Igreja Batista Missionária do Riachuelo, a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Mas nós precisamos ficar alerta para a questão da harmonia dentro da igreja. Precisamos entender que o propósito não é a minha vontade ou a tua vontade, mas o propósito é a vontade de Deus para a glória de Deus. Fique na graça e na paz de Jesus. Deus te abençoe.